teu palpite sobre isso, só que tem uma outra questão também, que até alguns relatos assim, de venezuelanos dizendo, jornais aqui dos Estados Unidos repercutindo que, dizendo sem se identificar, que gostariam que acontecesse um golpe sim, porque a situação na Venezuela está dramática. E aqui também tem algumas pessoas perguntando, Herbes, pedindo para você falar do Brasil e tal. E aí eu queria provocar uma questão do Brasil. O Américo fez apuração com as fontes diplomáticas, falando sobre o que eles acham dessa movimentação de Trump, mas eu queria que você trouxesse um pouco do histórico também, do que o Brasil disse desde essa eleição que aconteceu em julho de 2024, quando Edmundo Gonzalez clamou que ele era o vitorioso, Nicolás Maduro falou que ele venceu por 52 a 48% dos votos, então Edmundo Gonzalez falou que tinha 60% dos votos, o Carter Center, organismos internacionais, observatórios independentes, que disseram que, de fato, as eleições teriam sido fraudadas ou não teriam sido feitas de forma legítima, não houve apresentação das atas, e, nesse momento, o governo brasileiro deu uma virada também um pouco e uma subida de tom em relação a Nicolás Maduro, chegou a pedir as atas, até o Américo chegou a apurar numa apuração dele que o Lula se opôs à entrada da Venezuela no BRICS e etc. Lori, como que fica a situação do Brasil em relação a Maduro e qual você acha que deveria ser o posicionamento do governo em relação a isso? Só complementando sobre o Departamento de Estado, o Marco Rubio tem um conselheiro sênior chamado Ricardo Pita, que nasceu em Caracas, na Venezuela, migrou para os Estados Unidos em 2007, quando ele tinha 14 anos de idade. E ele é muito influente, além de todo o dossiê Venezuela, né, que para ele é super importante, ele é totalmente contra o regime chavista, ele também é influente na questão do Brasil. Ele, na verdade, tem muita influência sobre a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, e todo esse roteiro do governo Trump em relação ao Brasil está muito nas mãos do Ricardo Pita. Então, daí essa questão da Venezuela é super importante mesmo dentro do Departamento de Estado. Realmente houve um afastamento significativo do governo Lula em relação ao regime do Nicolás Maduro depois dessa última fraude eleitoral. Não foi a primeira fraude eleitoral, mas foi a primeira que o governo brasileiro percebeu, né? Muito a contragosto, muito sob pressão da imprensa brasileira, e acho que nós, da CNN Brasil, exercemos um papel importante nessa história. Porque, inicialmente, o Celso Pita foi para lá, o Celso Amorim foi para lá, acompanhou Ricardo Pita, Celso Amorim. Ressuscitou o Celso Pita, muito Celso bom. Pita, desculpa aí, para todo mundo, para todos os envolvidos. Mas o Celso Amorim acompanhou a eleição e voltou para cá, deu até uma entrevista à CNN, na qual ele estava desconstruindo as teses da oposição e referendando a decisão do comitê eleitoral lá, do Conselho Eleitoral da Venezuela, que passava por cima das evidências de fraude e tal, né? Mas aí, com as pressões internas aqui, o Lula não reconheceu formalmente a vitória eleitoral do Nicolás Maduro. Porém, reconhece, de fato, o governo, né? Se relaciona com o governo de Nicolás Maduro, coisa que, por exemplo, os Estados Unidos não fazem, né? A União Europeia também tem uma posição mais dura com relação a esse regime e tal. Os Estados Unidos, aliás, reconheceram como governo legítimo o governo do Edmundo Gonzalez, né, que, na verdade, tem por trás dele a Maria Corina Machado, que é a grande líder da oposição, que não pôde se candidatar porque o regime não permitiu. Então, a posição hoje do Brasil ela é um pouco ambivalente. Ela não é de apoio ostensivo, como era até a eleição do ano passado, mas também não é de isolar, né, o regime chavista.
E essa projeção de poder militar dos Estados Unidos em relação à Venezuela e o apoio da China, ou, digamos, à Venezuela, ou a crítica da China a essa projeção, são incentivos para o governo brasileiro apoiar mais a Venezuela, né, dentro do contexto também de uma enorme tensão entre Brasil e Estados Unidos. Mas isso não aconteceu ainda, ao contrário, em termos... o governo brasileiro tem sido bastante discreto em relação a essa crise com a Venezuela, pelo menos até aqui, né, e não tomou partido da Venezuela, assim, apoiando fortemente, mas só demonstrando preocupação com a situação. Aparentemente, nesse ponto, o governo ainda está evitando trazer mais um fator de irritação na relação com os Estados Unidos, mas há aí um incentivo latente para mais uma crítica do Brasil às atitudes, às posturas do governo Trump. Eu queria acrescentar uma coisa importante que aconteceu ontem, que o Pete Navarro, que é o conselheiro de Donald Trump para o comércio, ele fica na Casa Branca, é muito influente, né? Ele é muito favorável a essas tarifas e toda essa guerra. É o pai das tarifas, né? Ele que... Ele fez um tweet ontem, né, um post no X, em que ele desmerece completamente um lobista que tinha oferecido seus serviços para a CNI, Confederação Nacional da Indústria, um lobista americano, no escritório chamado Brownstein. O lobista, ao apresentar os serviços dele, que ele cobra $50 mil por mês, ele diz que tem acesso ao Pete Navarro, à Casa Branca, ao Departamento de Estado, ao Departamento de Comércio, ao Departamento de Tesouro, e lista uma série de autoridades lá. E o Pete Navarro falou, você não tem influência nenhuma aqui, você não vai sujar a minha porta do meu gabinete aqui na Casa Branca, e termina falando com Free Jair Bolsonaro, libertem Jair Bolsonaro. Então, você vê toda a carga, né, de agressividade pessoal, de engajamento assim que existe. Então, realmente a situação está caminhando para... Já está, na verdade, numa situação muito grave, assim, de ressentimentos pessoais, de ideologização, né? E até de... Aí você vai tentar clicar num documento que o Pete Navarro coloca o link, é o Substack do Pete Navarro, e você tem que assinar, você tem que pagar para ver o documento que essa autoridade da Casa Branca está colocando em público para atacar uma outra pessoa. Então, é tudo muito pessoal, assim, né? E muito pouco institucional mesmo, nesse sentido. É por isso que é difícil de entender algumas lógicas, né? Porque você vai ter que entender a psicologia desses integrantes, né, do governo Trump. E, Américo, só para a gente encerrar esse assunto, voltar um ponto importante aí, que acho que o pessoal também está perguntando do Brasil, da posição do Brasil. Você estava no BRICS, acho que em Kazan, se não me engano, justamente quando teve essa movimentação do governo brasileiro para a Venezuela não entrar no BRICS, e na ocasião, inclusive, havia um apoio por parte de China e Rússia, né? Queria que você falasse sobre isso e também falasse, a Rússia com a guerra na Ucrânia consegue dar um apoio para a Venezuela num eventual apoio para um golpe? Então vamos lá, essa questão dos BRICS, e complementando até um pouquinho do que o Lorival disse, nos lembrou aqui dessa relação de Brasil e Venezuela. O governo brasileiro e o presidente Lula se sentiram traídos pelo Maduro com essa questão da eleição, da fraude descarada das eleições lá na Venezuela. Por quê? Porque o presidente Lula tinha se engajado, inclusive, no processo eleitoral venezuelano, tentando facilitar ali a discussão entre o governo e a oposição. Te lembra dos tratados que foram acertados, o Maduro deu garantias de que ia aceitar o resultado das eleições, que ele iria promover uma eleição limpa. O Brasil foi ignorando vários sinais. A Maria Corina Machado
foi vetada como candidata primeiro, depois a segunda candidata também foi vetada, acabou sendo Edmundo Gonzalez, vários outros candidatos foram também ignorados, e o Brasil não tinha feito nenhuma grande crítica com relação a isso. O presidente Lula, inclusive, foi perguntado na época que vetaram a Maria Corina Machado, e ele disse que essa era uma questão da Venezuela, diminuiu ali a questão. Agora, quando ficou muito claro que a eleição estava, de fato, sendo manipulada pelo Maduro, ainda aconteceu um encontro, vocês vão se lembrar disso, do embaixador Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores, hoje braço direito ali do Lula para a questão de relações internacionais, e o Celso Amorim se encontrou em Caracas com o próprio Maduro, que disse a ele que iria liberar as tais famosas atas, coisa que nunca aconteceu. Então, o Brasil, que tinha, o presidente Lula pessoalmente tinha se engajado nesse processo, depois tinha enviado o Celso Amorim para acompanhar o processo. Depois o Maduro disse que ia dar as provas, nunca apresentou essas provas. O presidente Lula, o governo, se sentiram traídos, até pessoalmente. O Lorival estava falando aí de personalidades, etc. Essa foi uma consideração. E aí houve esse rompimento entre ele e o Maduro e essa questão de não reconhecer o resultado das eleições, deixando isso muito claro. Aí, que acontece, ainda a sua pergunta diretamente, né, Pri? Acontece a reunião dos BRICS em Kazan. O presidente Lula não foi para essa reunião, que foi aquela ocasião em que ele caiu no banheiro do Palácio da Alvorada, às vésperas da viagem, não foi, e acabou não comparecendo nessa reunião, mas foi aquela reunião em Kazan em que se oficializou ali o chamamento de outros países, que já tinha sido acertado, inclusive, na reunião dos BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, mas em Kazan, que é uma cidade belíssima, aliás, com a presença do Putin, etc., eles oficializaram o chamamento de outros países também, que iriam fazer parte do grupo, até depois entraram mais com uma condição não de sócios completos, mas mais observadores. Parceiros, né? Parceiros, exatamente, parceiros é a palavra. E a China e a Rússia queriam a aprovação do Maduro, queriam que o Maduro estivesse lá, achavam, inclusive, que é preciso ter, como o Brasil também argumenta, um outro país da América Latina nesse grupo, e o Brasil continuou vetando. O presidente Lula, também por conta desse histórico das traições do Maduro, que ele considerou pessoais, inclusive, continuou vetando a Venezuela, mesmo não estando lá. O Maduro, de repente, chega na reunião dos BRICS, não estava anunciado, desembarca em Kazan com uma boininha ali, um frio dos diabos, naquela belíssima cidade da Rússia, chega lá, faz discurso, é recebido pelo Putin, o Putin faz um apelo para que a Venezuela, pelo amor de Deus, entre nesse negócio, e o Lula diz que não entra, o veto foi brasileiro, o único país, aliás, que o Brasil vetou nesse processo todo. Então, Lorival vem falando aí, inclusive, dessa coisa das relações pessoais, a gente precisa lembrar que são pessoas que estão fazendo tudo isso, né? E o presidente Lula, em Brasília, não estava nem lá, vetou, e o Maduro voltou para a Venezuela e não foi aceito nos BRICS por conta disso tudo. E agora, como o Lorival muito bem colocou, como ele sempre faz, aliás, tem essa questão do Brasil estar sendo muito cuidadoso. Não quer criar mais um problema com os Estados Unidos. Agora, se tivéssemos uma invasão, alguma coisa, aí era uma outra conversa, né? Porque aí é um país vizinho, etc, etc, etc. A impressão que eu vou ficando a cada episódio do